Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por terminar com meu noivo depois que ele insistiu que eu perdoasse meu pai biológico? Deixe-me esclarecer que esta é uma conta descartável. Meus amigos seguem minha conta pessoal. Não liguem para o meu inglês, sou argentina. E também, eu gostaria de fazer as coisas curtas, mas tenho medo de que seja praticamente impossível, já que vou ter que dar muito contexto. Então, basicamente, eu, 28, e meu irmão gêmeo Léo fomos criados pela nossa mãe sozinhos na nossa infância. Ela era casada com meu pai, mas se divorciou dele quando descobriu que ele estava traindo, e ele simplesmente desapareceu e nem pagou pensão alimentícia quando tínhamos 4 anos. Minha mãe nos criou sozinha, ela cresceu com pais abusivos. Ela era professora e fez o melhor para cuidar de nós, e ela foi e ainda é simplesmente a melhor mãe que se pode pedir. Nunca foi abusiva ou injusta, nunca mostrou favoritismo, sempre esteve interessada em nós e era a combinação perfeita de uma mãe divertida, mas responsável. Como resultado, meu irmão e eu decidimos fazer o nosso melhor para não causar problemas para ela. Nós nos saímos bem na escola, não causávamos problemas e fazíamos todas as nossas tarefas. Minha mãe começou a namorar nosso padrasto, Carlos, que era seu namorado de escola quando tínhamos 11 anos. E esse cara sempre foi o pai que nunca tivemos, e nos amou como se fôssemos seus filhos. Eles também tiveram nossa irmãzinha Virgínia, e fomos uma grande família feliz. Agora, nosso pai tentou nos contatar várias vezes. Mas depois de algumas decepções, Léo e eu decidimos cortá-lo da nossa vida e apreciar que tínhamos um grande homem como Carlos em nossas vidas, que nos jurou que nunca iria embora. Voltando ao presente, eu estava namorando meu agora ex-noivo Jonathan, 30, há 3 anos. Estávamos noivos há alguns meses e morando juntos, e tudo parecia perfeito, exceto por uma coisa: ele às vezes tentava me convencer a perdoar meu pai e a convidá-lo para o nosso casamento. Ele sabe tudo o que aconteceu, mas ainda insiste no fato de que ele é família e eu deveria perdoá-lo. Mas eu atingi o limite quando ele convidou seus pais e tentou fazer uma intervenção. Eu tive que segurar minha raiva enquanto ouvia todas aquelas besteiras, e estava prestes a explodir, mas me forcei a me acalmar. Eu simplesmente tirei meu anel, deixei na mesa e disse que estávamos terminados para sempre. Todos ficaram chocados, e eu me levantei, peguei meu telefone e liguei para meu ex-namorado do colégio, Lucas, 28, expliquei o que aconteceu e pedi ajuda para voltar para minha cidade natal. Lucas e eu namoramos por 4 anos, dos 14 aos 18, e terminamos devido à distância. Somos amigos desde os 6 anos, então ele estava comigo em todas as decepções que meu pai biológico me deu. Ainda somos amigos e nos vemos quando voltamos para casa, e frequentemente nos ligamos. Ele ficou com raiva e disse que estaria lá imediatamente. A cidade fica a apenas 1 hora da cidade em que eu estava morando. Comecei a fazer minhas malas, enquanto ele e seus pais continuavam tentando me fazer mudar de ideia, mas eu apenas os ignorei e liguei para minha mãe e irmão para dizer que o casamento estava cancelado e que eu voltaria para casa por um tempo. Eles continuaram dizendo que eu estava exagerando, que eu estava escolhendo errado, mas eu apenas fiz minhas malas e Lucas apareceu bem rápido. Claro, meu ex-noivo estava com raiva porque eu havia chamado meu ex-namorado, mas eu não me importei e Lucas e eu apenas voltamos para casa. Felizmente, eu trabalho de casa, então não tenho nenhum problema em me mudar quando quiser. Posso trabalhar de qualquer lugar. Decidi informar todo o meu círculo próximo sobre o que havia acontecido imediatamente, e todos estão do meu lado. Cheguei à minha cidade natal, e meu padrasto, minha mãe e minha irmãzinha me receberam com muito amor, e disseram que eu precisava fazer o que achava certo e não me forçar a entrar em um casamento se meu noivo não consegue nem respeitar meus limites e invalida meus sentimentos. Lucas disse que eu mereço alguém melhor, e que devo tentar focar em seguir em frente. No entanto, os amigos e a família de Jonathan ainda estão me criticando por terminar com ele na frente dos pais dele e sair com meu ex-namorado assim. Mas, em minha defesa, ele não me deu escolha. Parte de mim pensa que eles só estão fazendo isso porque são da família e amigos dele, mas parte de mim está começando a acreditar que talvez, sim, eu tenha lidado com as coisas de forma errada. Eu não me arrependo de terminar com ele, dói, mas simplesmente parece melhor assim. Mas talvez eu tenha sido muito dura. Não sei, eu sou a babaca? Atualização. Duvido que alguém leia isso, mas aqui está uma atualização. Gostaria de agradecer a todos que comentaram. Não consegui ver os comentários até cerca de uma semana depois devido a alguns problemas que tive com meu telefone, e parecia bastante inútil responder depois de tanto tempo.
Mas obrigado pelos conselhos, eu aprecio. Então, já se passaram mais de 3 meses desde que postei, 4 desde que terminei com meu ex-noivo. Muita coisa aconteceu desde então. Depois do primeiro mês, pensei que meu ex tinha desistido, mas ele tentou muito me encontrar através de todos os nossos contatos. Finalmente, um amigo em comum lhe disse onde eu estava e ele apareceu na minha casa. Meu padrasto ameaçou chamar a polícia se ele não fosse embora, e ele foi, mas disse ao meu padrasto que não pararia de tentar até conseguir falar comigo. Eu não estava em casa na época, e escolhi falar com ele. Decidi ligar para ele e deixar as coisas claras para ele. Eu não achava que era necessário, mas pensei que talvez ele achasse que ainda tínhamos uma chance. Então eu liguei para ele e disse que estávamos terminados e isso não mudaria, e não me importava quais eram as razões dele para fazer o que fez. Eu estava clara sobre a situação com meu pai biológico e ele ignorou completamente meus sentimentos e pensamentos quando isso não era da conta dele, e que alguém como ele, que pensa que sempre está certo, não é alguém em quem se pode confiar. Então eu simplesmente desliguei o telefone. Algumas pessoas nos comentários continuaram perguntando por que ele faria isso, e acho que isso se deve a 2 motivos. O primeiro é que sua mentalidade é que família é família, e não importa o que aconteça, você precisa sempre estar lá por eles. Como você pode imaginar, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Acho que família são as pessoas que você escolhe, e nenhuma pessoa merece estar na sua vida só porque é do seu sangue. E eu penso assim há muito tempo, e é o que me ajudou a superar tudo. Além disso, ele era o tipo de pessoa que acha que o melhor é perdoar para ficar bem consigo mesmo, para estar em paz. E bem, isso é besteira para mim. Eu não acho que isso seja necessário de forma alguma, e acho que você pode superar algo sem perdoar ninguém que te prejudicou. Algumas pessoas também acharam que eu precisava fazer terapia para lidar com isso. A verdade é que eu fiz terapia por um tempo para lidar com isso e vários outros problemas, e estou em paz com isso. Eu não penso sobre isso, mas eu sei que não quero ele na minha vida, e essa é minha escolha e de mais ninguém. Agora, muitos perguntaram por que eu pedi para meu ex vir me buscar, e a verdade é bem simples. Eu confio minha vida a Lucas, mas além disso, ele é alto e boxeador, e bem, eu sabia que havia chances de tudo dar errado e que as coisas poderiam ficar violentas, ou pelo menos eu tinha medo disso, e é por isso que liguei para Lucas. Uma vez, tive outra situação com outro cara com quem saí por cerca de um mês, ele ficou violento e eu liguei para Lucas para me ajudar. Como eu disse no post, éramos amigos antes de namorar, e agora está meio confuso. Eu não sou do tipo que pula de um relacionamento para outro, e é por isso que evitei ver Lucas pessoalmente, porque estava começando a me sentir confusa com meus sentimentos por ele. Levei meu tempo para processar o término, e 2 semanas atrás me encontrei com ele para conversar e disse a ele o que estava acontecendo comigo. Ele disse que estava passando por algo semelhante e concordamos em dar outra chance. Ainda estamos nos vendo, mas está bem claro para mim que meus sentimentos são ainda mais fortes do que eu pensava. Enfim, espero que esta seja minha primeira e última atualização, mas você nunca sabe. Ouvi dizer que meu ex ainda está tentando entrar em contato comigo, mas estou apenas ignorando por enquanto. Se as coisas ficarem complicadas, verei o que farei então. O que mais achei engraçado foi o ex-namorado sendo usado de guarda-costas quando ela precisava. Esse sabe ser paciente. Eu sou a babaca por comprar a casa dos sonhos da minha irmã? Minha esposa, 30, e eu, 27, recentemente fechamos a compra da nossa casa dos sonhos, e isso gerou um grande conflito na família. Anos atrás, meus avós eram donos da casa da família, mas quando eles morreram inesperadamente com muitas dívidas médicas e despesas, nossa família teve que vender a casa. Foi de partir o coração e triste, e eu decidi, quando ainda era uma criança, que um dia eu compraria a casa de volta. Eu compartilhei esses sonhos com minha irmã. Conheci minha esposa quando eu tinha 18 e ela 21. Os pais dela possuíam uma pequena casa de aluguel que permitiram que ela morasse de graça, pagando apenas pelas despesas. Ela me convidou para morar com ela 1 ano depois do início do nosso relacionamento e nos casamos 1 ano depois disso. Eu contei a ela sobre meus sonhos de possuir a casa dos meus avós, e ela me apoiou totalmente. Começamos a economizar grandes quantias de dinheiro para um adiantamento, na esperança de que a casa não fosse colocada à venda antes de podermos pagar por ela. Como não pagávamos aluguel e ambas tínhamos bons empregos para nossa idade e a economia em que vivíamos, conseguimos economizar uma quantia muito grande de dinheiro. Meus sogros também nos ofereceram uma quantia de $75.000 para o adiantamento e, no total,
economizamos cerca de 185 mil dólares. Cerca de 20 anos após a morte dos meus avós, a casa deles finalmente foi colocada à venda por um preço exorbitante. A casa em si é enorme, com 6 quartos, uma grande propriedade à beira do lago e várias características, incluindo uma piscina e uma pequena casa de hóspedes. Sabíamos que esta casa teria um preço alto e economizamos e orçamos por 9 anos para conseguir comprar minha casa dos sonhos. Minha irmã também estava procurando uma casa nessa época, mas com um orçamento muito menor. Ela e o marido têm filhos, dívidas estudantis e alugaram por vários anos, não conseguindo economizar dinheiro da mesma forma que minha esposa e eu. Quando a casa dos nossos avós foi colocada à venda, enviei o link para minha irmã e disse que finalmente estávamos trazendo a casa dos nossos avós de volta para a família. Ela ficou muito empolgada e disse o quanto estava feliz por isso, e ficou por isso mesmo. Minha esposa e eu seguimos em frente, visitando os proprietários e agentes imobiliários, fazendo a inspeção e fizemos uma oferta. Eles aceitaram, e ficamos absolutamente eufóricas. Durante todo esse processo, minha irmã continuou dizendo o quanto estava empolgada por termos a casa de volta na família e como seria bom para os filhos dela conhecerem essa casa e crescerem nela, como ela e eu fizemos. A casa dos nossos avós era o local de todos os aniversários, feriados, reuniões e encontros. E minha esposa e eu planejávamos fazer com que fosse assim novamente. Por isso, o que minha irmã disse não levantou nenhuma bandeira vermelha. Estranho que ela tenha formulado dessa maneira, mas não preocupante. Fizemos um churrasco na casa dos meus pais para comemorar o fechamento final da nossa casa. Durante o jantar, minha sogra ofereceu-se para cuidar dos nossos cães enquanto estávamos nos estágios de mudança para facilitar as coisas e mantê-los seguros, e foi então que minha irmã falou. Ela perguntou por que nossos cães precisavam ser cuidados quando o verdadeiro problema eram os filhos dela. Minha esposa perguntou o que ela queria dizer, e ela disse que os filhos dela precisariam de mais supervisão do que nossos cães e que ela estava confusa sobre por que estaríamos tão ocupadas que nossos cães precisariam ser cuidados. Eu disse a ela que eu estava confusa. Eu não sabia que ela estava nos ajudando a mudar e que, se os filhos dela não podiam ficar sozinhos de maneira confiável, ela absolutamente não deveria nos ajudar a empacotar. Minha irmã perguntou por que minha esposa e eu estaríamos empacotando. Eu disse o óbvio: acabamos de fechar uma casa? Por razões de comprimento, vou deixar de fora muito do vai e vem, mas aqui está o resumo. Minha irmã achava que estávamos comprando a casa para alugar para a família dela, ou transferir o título para o nome dela e ela nos pagar com o tempo. Sim, isso é literalmente o que ela estava pensando. Apesar de nunca termos discutido nada disso. Quando eu disse a ela que isso não ia acontecer, minha irmã fez uma cena. Ela ficou furiosa porque esse também era o sonho dela. E que não era justo que apenas uma de nós pudesse viver esse sonho. Que, como ela tinha filhos, eles mereciam crescer na casa da família e que minha esposa e eu não precisávamos de tanto espaço. Minha esposa disse a ela que não era mais a casa da família. Não foi deixada em um testamento, nós compramos e agora é nossa casa. E nós decidimos o que faremos com ela. Minha irmã mandou minha esposa calar a boca e disse que ela não tinha voz nessa discussão de família. Eu informei minha irmã que, se ela falasse com minha esposa desse jeito novamente, não teríamos mais nenhum tipo de contato com ela. Que ela não podia presumir que estávamos dando a ela uma casa e depois fazer birra quando fosse colocada em seu lugar. E nós fomos embora. Meus sogros falaram conosco sobre o assunto algumas vezes, mas todos nos disseram que estávamos certos e que minha irmã estava muito fora de linha. Achei que todos concordariam, mas se o fizessem, eu não estaria neste tópico. Recebi mensagens de texto e correios de voz dos meus pais dizendo que fomos excessivos ao ameaçar minha irmã. Eles disseram que estavam decepcionados comigo por tirar o sonho da minha irmã e que eu não tenho filhos, então não posso entender o desejo dela de proporcionar a eles um bom lar e infância como ela teve. Que é justo arranjarmos uma maneira de dar a casa a ela e que poderíamos encontrar outra casa. Até mesmo parentes mais distantes disseram que foi cruel da nossa parte tirar isso dela. Estou honestamente super chocada e perplexa. Já vi histórias semelhantes a esta no Reddit, pessoas que acham que devem ganhar a casa dos parentes, mas nunca esperei viver isso. Isso parece surreal e eu odeio que estamos começando este novo capítulo com uma nota tão amarga. Eu sou a babaca por comprar a casa dos sonhos da minha irmã? Quanto custou a casa se você deu quase 200 mil dólares como entrada? A casa custou um pouco mais de 800 mil dólares, mas a entrada em si foi de apenas cerca de 100 mil dólares.
O resto foi usado para custos de fechamento, custos de mudança e reformas e atualizações. Tinha um deck seriamente perigoso que parecia ter sido feito pelos proprietários e que precisa ser completamente demolido e reconstruído. Atualização. Obrigada a todos por serem tão solidários e oferecerem conselhos. Para aqueles que sugeriram colocar um sistema de segurança, vamos fazer isso, mas a casa não está em condições de ter um sistema de segurança instalado. Por enquanto, estamos considerando câmeras de trilha com bateria, conforme sugerido por um reditor. Não consigo mais encontrar seu comentário no mar de mensagens, mas você sabe quem é. Não precisamos nos preocupar com acesso à internet e elas não atrapalharão as reformas. Estamos restaurando a casa à sua glória original, antes dos banheiros acarpetados e dos papéis de parede descombinados. Além de consertar coisas quebradas e atualizar eletrodomésticos antigos, vamos refazer os pisos, pintar, colocar novos papéis de parede, instalar novas janelas e abrir algumas paredes que não deveriam estar lá. Nas próximas 2 semanas, minha esposa e eu vamos nos encontrar com pessoas que virão trabalhar na eletricidade, encanamento e algumas outras coisas, e temos uma consulta marcada com uma empresa de segurança residencial. Além das câmeras, estamos pensando em obter alarmes e códigos de porta e configurar um portão de acesso ao redor da propriedade. Um daqueles que precisam de um código de acesso ou que alguém da casa deixe entrar. Já marcamos um horário para trocar as fechaduras e não estamos preocupadas com minha família tentando invadir a casa. Meus sogros nos permitiram estacionar o trailer deles na propriedade enquanto o trabalho está sendo feito, não apenas para a tranquilidade, mas para evitar o deslocamento várias vezes ao dia. Agora, para a atualização. Eu estava hesitante em postar esta atualização, já que é tão recente em relação ao meu post original, mas acho que o suficiente aconteceu para que seja uma informação útil. Os eventos do churrasco ocorreram na semana passada, mas só consegui escrever tudo ontem. Ontem à noite, enviei uma mensagem para meus pais e irmãos pedindo para nos encontrarmos e conversar sobre o que está acontecendo. Hoje cedo, minha esposa e eu nos encontramos com meus pais e a família do meu irmão na casa dele, antes de minha irmã chegar. Avisei que, se tentasse interromper ou controlar a conversa, iríamos embora. Disse a eles que nunca sugeri que minha irmã poderia alugar a casa ou comprá-la de nós. Que eu não sabia de onde ela tirou essa ideia e mostrei as mensagens em que enviei a ela o link da listagem e todas as conversas em que atualizei sobre o progresso. Minha mãe pediu para ver o resto das conversas sobre a casa e eu disse que não havia mais nenhuma. Ela informou que minha irmã contou a todos que havíamos feito um acordo de que minha esposa e eu compraríamos a casa e alugaríamos para a família dela até que eles pagassem o suficiente para comprá-la. Que moraríamos na casa de hóspedes e eles ficariam com a casa principal. Ela disse que quebramos nosso acordo e absolutamente destruímos o sonho dela de criar seus filhos na casa em que ela cresceu. Contamos nosso lado da história e não foi difícil convencer meus pais de que estávamos dizendo a verdade. Com a falta de evidências por parte da minha irmã e absolutamente nenhuma documentação legal, meus pais nem tentaram apoiar o que ela disse. Meus pais foram muito apologéticos e nos informaram que nunca teriam dito aquelas coisas se soubessem a verdade e que nos apoiam 100%. Meu irmão também nos apoiou, mas ele nunca foi uma das pessoas que nos assediou por causa disso, então sua reação é menos importante. Nessa hora, minha irmã e seu marido chegaram. Meu cunhado é um capacho e faz tudo o que minha irmã quer, então não esperava muito dele. Pedi que ela apresentasse qualquer evidência necessária para provar que eu havia dito que alugaríamos a casa para ela. Que sua mentira era mal concebida e que ela melhor tivesse uma boa explicação. Ela tentou sugerir que eu havia deletado a conversa, mas quando não conseguiu produzir as mensagens, sua história desmoronou. Ela começou a chorar, dizendo que não era justo que tivéssemos tudo de mão beijada e que não precisávamos de uma casa tão grande e que estávamos esfregando nossa riqueza na cara dela. Então, pelo que entendi, ela achava que poderia enganar todo mundo para nos intimidar a alugar nossa casa para ela? Acho que sim. Como uma vilã do Scooby-Doo, só que pior. Em vez de usar fantasmas para nos assustar, ela estava usando um acordo de aluguel falso que nem tentou fazer parecer ou soar legítimo. Informamos a ela que ela tinha muito que se desculpar antes de considerarmos ter um relacionamento com ela no futuro e que ela não seria bem-vinda em nossa casa por um bom tempo. No momento, nosso relacionamento com meus pais está abalado, por razões óbvias. Eles nos informaram que estão aqui para nos apoiar se precisarmos de ajuda na mudança ou nas reformas, mas precisaremos pensar bem antes de decidir se estamos bem com isso.
Não daremos uma chave extra para ninguém da minha família, mas os pais da minha esposa receberão uma para emergências. A casa não estará em condições de receber hóspedes por um tempo, então estamos escolhendo lidar com a questão de minha família pode ser confiável em nossa casa quando chegar a hora. Para responder a algumas perguntas comuns que notei nos comentários. Minha irmã obviamente tem alguns parafusos soltos, mas meus pais não a mimam. Ela é o que se pode considerar a criança de ouro, e a caçula, mas honestamente, a maioria de suas atitudes até agora eram apenas para superar conquistas durante nossa infância ou buscar mais atenção dos nossos pais. Ela é dramática, mimada e um pouco egoísta, mas nunca mostrou esse nível de loucura antes. Sim, vamos obter um sistema de segurança, mas não por enquanto. Não, minha família não terá uma chave. Sim, eu sou uma mulher. Eu sei que é louco como duas mulheres podem ser casadas, risos. Minha esposa e eu não temos filhos e não teremos no futuro. Minha irmã fez algumas coisas estranhas, mas nada tão absolutamente absurdo quanto isso. Nos encontraremos com um planejador imobiliário para colocar tudo por escrito. Planejamos deixar a propriedade para minha cunhada e seus filhos, com minha sogra como executora de nosso espólio por enquanto. Minha irmã e sua família alugam uma pequena casa na cidade. Eles não estão lutando financeiramente, ambos têm educação universitária e bons empregos, mas crianças são caras e, com a dívida estudantil e um aluguel de $2.000 por mês, não estão exatamente vivendo no luxo. Também há uma quantidade surpreendente de pessoas bravas com minha esposa e comigo por sermos ricas? Não somos ricas. Meus sogros estão confortáveis e são generosos o suficiente para nos permitir ocupar o aluguel deles sem custo. Eles compraram uma nova casa décadas atrás e simplesmente não venderam a anterior. Então, permitiram que minha esposa morasse lá. O pagamento inicial foi o fundo da faculdade da minha esposa de anos atrás. Seus pais colocaram dinheiro nele, mas quando ela decidiu seguir uma carreira técnica, eles mantiveram o dinheiro e economizaram especificamente para o pagamento inicial. Quando contamos a eles que a casa estava finalmente à venda, eles ofereceram o fundo universitário que haviam guardado para ela. Temos empregos bem pagos, mas conseguimos economizar tanto porque não precisávamos pagar $2.000 por mês em moradia. Economizamos e poupamos e realmente merecemos. Vivíamos abaixo de nossas possibilidades e passamos anos sem luxos para conseguir algo que queríamos. Então é isso, não tão cheio de drama quanto muitos esperavam ou esperavam. Não vejo isso como fim, de forma alguma, mas por enquanto minha esposa e eu estamos focadas em lidar com nossa nova casa e não com minha irmã. Ela está bloqueada em nossos telefones desde esta manhã e não sei quando planejo desbloqueá-la. Deixar para sua cunhada é muito trabalho. Você é mais próxima da sua cunhada do que da sua irmã? A irmã que tentou nos enganar, intimidar e assediar para pegar a casa que acabamos de comprar e virar toda a família contra nós? E minha cunhada é irmã da minha esposa. Então, sim, ela é tão próxima de nós quanto minha irmã. Mais próxima depois do truque que minha irmã tentou. E eu teria conseguido a casa se não fosse por essas lésbicas encheridas. Ok, essa me pegou, hahaha. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.